Eis a questão. E que questão, Que hein? questão. Quantas mulheres não se sentem pressionadas, sabem, serem mães, enquanto outras são super bem resolvidas, né, com esse assunto. E quantas mulheres são mães por uma certa conveniência, sabe, sem se dar conta de toda a complexidade que envolve a maternidade versus o ser mulher. E quantas também, por outro lado, nasceram para maternidade, planejaram ter os filhos desde pequenininhas, outras tantas não conseguiram realizar esse sonho, se frustraram, se sentiram menores, incapazes, tristes, outras tantas engravidaram na vulnerabilidade. Enfim, esse é um assunto super complexo e tão individual ao mesmo tempo, e envolve, acho que, as cobranças também cruéis da sociedade, desse papel que a mulher historicamente precisa desempenhar, não é? Precisa desempenhar, é verdade, gente. Ser mulher e ser mãe, eu arrisco dizer que é o maior desafio aí da nossa sociedade, né? Super desafio, meu Deus, é o emprego mais difícil. Hoje, a taxa de fecundidade no Brasil, só para você ter uma ideia, é de menos de 2 filhos por mulher. Para ser mais precisa, 1,6. Não dá para ter 1,6 crianças, né? Mas enfim, esse número já foi de 6,3 filhos por mulher lá nos anos 60. Então, o comportamento relacionado à maternidade tem mudado muito. Só a gente observar a nossa família, né? Não é? Nossos avós tinham, tipo, 13 irmãos, assim, né? E os mais velhos eram mãe dos mais novos, enfim, né? Era assim que era antigamente, e hoje em dia isso Como mudou é que eles muito. faziam isso, né? Não sei. Acho que são gerações sobreviventes, assim, né? E hoje a realidade é outra. No Brasil, 37% das mulheres em idade fértil, que é dos 15 aos 49 anos, elas não pensam em ter filhos em nenhum momento. E 81% não querem filhos pelos próximos 5 anos. Ou seja, é uma realidade que está aí, né? E olha que 56% das entrevistadas dessa pesquisa estão em relações estáveis e 74% trabalham em tempo integral ou parcial. Ou seja, isso interfere. Ou Né? seja, elas estão fazendo tudo ali ao mesmo tempo, né? Esses dados todos que a gente trouxe para vocês, para mostrar que é essa realidade, é de uma pesquisa recente que foi feita pela Bayer, outras empresas também. Foram 8 mil entrevistados entre médicos, pacientes, para mostrar que esse cenário está mudando completamente. Aliás, é justamente isso que eu tô pensando aqui. 6,3 filhos lá nos anos 60. Isso muda, né, toda a parte demográfica do Brasil. Total. Também, né? Como é que vai ser? As pessoas estão deixando de ter filhos, escolhendo ter 1 ou 2 no máximo, né? Você vê que a média é 1,6. Como é que vai ser esse futuro, hein? Olha, talvez, se continuar nessa projeção no Brasil, né, uma projeção que na verdade ela é de redução, pode acontecer como está acontecendo no Japão, né? No Japão, o governo, ele faz de tudo para incentivar os casais a terem filhos. E isso acaba impactando também na questão, por exemplo, quando chega, né, as crianças que vão chegar, obviamente, na idade de serem produtivas, a idade adulta, é a idade que paga o imposto, que sustenta as pessoas mais velhas, enfim, tem toda uma Hoje o que a gente já uma vê em teia, muitos países né, é essa quebra da previdência social. Né? Exato. É um problema grave. Tem países nos Emirados Árabes, por exemplo, que também incentivam. Quanto mais filhos você tem, maior arrecadação Exato. do governo direcionada a essa população. Por isso essa preocupação, né, com os casais de terem filho. Mas, cara, isso entra numa seara muito delicada, que é uma escolha de vida pessoal de cada um, né? Em especial da mulher, porque a gente sabe que existe uma sobrecarga em cima da mulher. Não é um mundo colorido, não, a maternidade. Eu vou falar por mim. Eu tenho, na verdade, eu tenho 4, né? Porque eu sou mãe e madrasta, né? Verdade. Claro que eu tô numa situação muito privilegiada, porque eu tenho rede de apoio, tenho todo o suporte e tal. Mas eu penso nas mulheres que não têm isso, que precisam trabalhar o dia todo, que não tem como ter uma pessoa para ajudar, pagar uma babá, enfim, ou mesmo não tem uma rede de apoio familiar. Como que fazem, sabe? E mesmo Então, trabalhando o dia todo, não tem como trazer, às vezes, alimento para dentro de casa, né? sim. Não é só a questão da educação. A maternidade, ela engloba muito mais. Eu sempre defendo as mulheres nesse sentido, mas o bebê, ele é muito mais dependente da mãe. Sim. Amanhã o pai foi embora, ou ele não estava nem presente no parto, não faz diferença, pelo menos nos primeiros anos de vida da criança. A mãe é aquela coisa carnal, ela amamenta, ela é a provedora ali do alimento, da vida daquele bebê. Então é uma conexão muito forte, que isso exige dela muito mais. É muito fácil ser pai. É muito fácil ser pai. Compra a briga mas com os homens. pegando amor. num gancho no que você falou, nos primeiros meses de vida, a criança, ela não sabe que ela é um ser à parte. Ela se entende como Ela se parte entende da como mãe. como a própria mãe.
mãe, é uma coisa visceral, é muito louco. Realmente, essa dependência do bebê, ela acaba, de certa forma, sobrecarregando a mãe, porque você precisa estar 100% presente, 100% cuidando, mesmo tendo o pai do lado. Você tinha esse sonho de ser mãe? Não, quando eu era adolescente, não. É engraçado, né? Quando eu tinha a idade da minha filha, que hoje tá com quase 17, eu falava, não, eu jamais vou ter filho, né? Aquela coisa. Talvez coisa de adolescente. A história de maternar veio depois de 2 anos. Depois de engravidar. Só depois, tipo, uau, e agora que eu faço isso? Exato. Gente, uma barriga! Tem um bebê, serei mãe. É engraçado, mesmo quando eu casei no meu primeiro casamento, eu não pensava no início em ter filhos, né? Isso foi se desenvolvendo, né? Foi algo que eu tive que trabalhar internamente. E no interior não é uma tinha decisão essa coisa fácil. mais forte de, quando vem o bebê, Total. casou. Total, muita cobrança, o tempo inteiro. Gente, casou, ainda mais no interior, Nossa, né? dia seguinte, no interior né? existe uma cartilha, né? Não, Estuda, primeiro vai você pra namora, faculdade, daí fala assim, Quando vai ficar noiva? Quando é o casamento? Quando é o filho? Caralho, precisa de um irmãozinho. gente, não para nunca. né? Não para nunca. Caramba. Existe essa cobrança. Existe. E você? E aí, como é que... Cara, eu nunca tive um sonho, assim, de ser mãe. Se eu falar que algum dia eu falei, nossa, meu sonho é ser mãe. Eu nunca tive esse desejo tão forte. Aí todo mundo falava, né? Quando chegar numa certa idade, é um sininho, né? O limite biológico, e você vai começar a querer ter filhos e tal. Eu sempre priorizei a minha carreira, estudar muito, crescer profissionalmente. Isso é uma coisa que hoje eu vejo que não era prioridade. Eu deveria ter olhado mais pra dentro, mais pra Érica mulher, talvez uma Érica que poderia ter sido mãe, do que ficar bitolada nessa coisa da carreira, assim. Mas eu acho que, assim, esse desejo mesmo, eu nunca senti. Mas muitas vezes, por exemplo, quando a gente viajou, o Noah, o bebezinho dela, coçou. Então eu falei, que perigo, não quero mais viajar com vocês. Mas assim, então tem muitos momentos que eu sinto essa ternura, esse amor. A minha filhada, assim, quando ela sorri, a Laurinha, sabe? Que você vê a pureza da criança e tal. Então nessas horas eu penso assim, nossa, caramba, cara, seria parte de mim, sabe? Mas não sei, talvez um medo, talvez um egoísmo, enfim, eu nunca priorizei. Não, a isso. vida Não leva a sei. gente para alguns lugares, né? No meu caso, eu venho de uma família super conservadora, onde a figura da mãe, a minha mãe, ela abdicou da carreira para cuidar da gente, e o meu pai era o provedor, que tinha o trabalho. Então, o meu modelo familiar era esse, e a gente se espelha muito. Então, eu fiz esse caminho também. Eu casei, e no decorrer do meu casamento, eu falava, vai chegar um momento que eu vou ter o meu filho, e eu tive a Sofia. O que eu fiz naquele momento? Eu copiei a minha mãe, eu abri mão, eu fiz isso, eu fiz o padrão, eu abri mão do meu trabalho, fiquei 2 anos fora do mercado para me dedicar exclusivamente à Sofia. E foi mágico, assim, foi maravilhoso. E tudo bem. Mas eu senti falta. Mas isso porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que se permitir, tanto numa transição de carreira ou quando você tem um filho, você não tem que ficar produtiva. Cara, qual é o problema de você parar 1 ano da sua vida, 2 anos da sua vida, o quanto você achar necessário para criar uma vida? Esse é o trabalho mais difícil que existe. Mais difícil. Eu penso na minha mãe, um beijo pra você. Eu penso o quanto minha mãe abriu mão de ser a mulher que ela era, de trabalhar e realizar os sonhos dela pra cuidar da gente. Então a maternidade é uma coisa muito forte. Por isso que eu falo. Especial. Você perguntou e eu me faço uma pergunta que eu vi, inclusive, a Ana Paula Padrão falando sobre isso. Eu já tinha me questionado isso também, mas eu acho que é super importante. Ela também não teve filhos, também é uma jornalista, tem um perfil bem parecido com o meu, inclusive, não seja um jornalista. Jornalismo Mas, é sacerdócio, né? Fazendo não um parênteses tem feriado, aqui, não né? tem- Como que vai ter filho? É complicado. Senhor, mas é aquela pergunta, eu vou ser mais feliz do que eu sou na maternidade? Me falta algo? E a resposta hoje pra mim é não. Eu acho que eu sou muito feliz, sou muito realizada com quem eu sou, com quem eu me tornei, com as pessoas que estão no meu convívio. Então eu acho que essa é uma pergunta que você tem que se fazer, sabe? Eu vou ser mais feliz? Porque esse é o objetivo da vida. Cara, e essa pergunta Sabe? que você se fez é uma pergunta que muitas mulheres não se fazem, e muitas vezes elas estão sentindo um certo vazio, não estão se encontrando, estão num momento estranho, e elas resolvem ter um filho para suprir esse vazio, essa tristeza. Ou pra
melhorar ou segurar um casamento? Assim, aí tem N motivos, né? Nossa. Agora, quando você fala, eu vou ser mais feliz, muitas vezes as pessoas não se perguntam, né? Não. E eu aí acho que seguem o fluxo e vão muito na cartilha da sociedade. Então, realmente, essa pergunta é muito necessária. Eu não fiz essa pergunta lá atrás, eu segui a cartilha, mas obviamente que eu não me arrependo, porque eu tenho uma Claro. filha maravilhosa que se tornou minha companheira de jornada, né? Porque quando a gente se torna mãe de uma menina, ela se torna a nossa companheira de jornada. Sofia, Demais, te né? amo. E agora um menininho, né? Que também não estava nos planos, né? Uma coisa muito doida, assim. A maternidade foi uma coisa, assim, que eu não sonhava legal. lá atrás, Imagina, mas ela a diferença aconteceu. deles é de 15 anos e meio? 16. 16 anos? 16 anos. Ela já tinha 16 quando Noah nasceu? Ela estava prestes a fazer 16, que então agora ela vai imagina fazer 16. essa diferença de idade. Você já tinha vivido tudo, ai, já criei, nossa, ela tá uma moça, tá grande, tá estudando, aí você vai ficar grávida de novo. Não, isso, Como é que foi sabe o que é o isso? mais louco? Que da mesma forma que muitas mulheres, quando casam, escutam, né, dos familiares e amigos, enfim, das pessoas em volta. Quando tem filho? O que eu escutei quando eu fiquei grávida da Noah? Você é louca! É verdade. Não é quando veio. Sério? É verdade esse bilhete, né? Você é louca? Tipo, todo mundo fala, meu Deus, 16 Mas anos você, depois. e aí eu falo às pessoas que estão assistindo, talvez não conheçam mais a sua essência profundamente. Você é uma mãe muito tranquila, muito amorosa. Eu acho que isso faz a diferença também. Você não coloca um peso da maternidade no sentido de se sacrificar por ter um filho. Você continua trabalhando, fazendo seus projetos. Você trabalha, aliás, em 10 projetos ao mesmo tempo. Tem o nosso programa. Você continua com a sua vida mais produtiva que nunca, né? Depois dos 2 filhos. Então, acho que isso é importante também, porque muita mulher, eu inclusive, era dessas que pensava assim, nossa, agora não, porque se eu ficar grávida, eu vou ser mandada embora. Eu não posso ficar grávida na bancada. Eu trabalho em televisão, não posso ficar grávida. Eu já ouvi de um chefe, uma vez que eu passei mal enfim, passei mal lá na TV e tal, fui chamada. Tava de ressaca, amiga? Você... Não, eu tinha comido um peixe, juro. E aí, essa pessoa falou pra mim assim, você não tá grávida, né? Preocupado. Não, assim, você não pensa em fazer isso. Quer dizer, nunca um chefe pode falar isso pra uma mulher. Eu, com medo de perder meu emprego, imagina, falar, caramba, eu tô numa posição que eu sempre almejei chegar e tal. Eu já entendi o recado, peraí, eu não posso ficar grávida. Olha que isso faz alguns anos, então assim, de certa forma também foi pro meu inconsciente. Claro não, que foi. agora é época de produzir, preciso ser produtiva, preciso trabalhar. E fui deixando. Hoje, talvez, meus óvulos são mais envelhecidos. Hoje, nem se eu quiser, não sei se eu posso. Eu tive 2 endometrioses, enfim, eu acho que eu posso ter filhos, nunca tentei. Mas pode. Vai na fé, vai na fé. Não, aliás, eu no tive começo com você 43. falou idade produtiva de 15 a 49 anos. Realmente tem mulheres que... Mas a chance é baixíssima, né? Mas então, a gente se limita muito. A mulher pensa muito nisso. Caramba, priorizar o trabalho, ou o casamento, ou outras coisas, e vai deixando a maternidade, né? Não, mas isso que você falou do trabalho, com certeza muitas mulheres, elas têm essa ressalva porque infelizmente isso ainda existe no mercado de trabalho. Ainda existe. E elas seguram a onda justamente por medo de perder o emprego. E quando é o homem, Parabéns, papai, que demais, mais um filhão. né, a mulher tem aquele olhar torto. E Eu agora? presenciei, inclusive eu presenciei pessoas que ficaram grávidas dentro do jornalismo, dentro da televisão e que eram olhadas assim, puta, engravidou. Como se não pudesse, gente, pelo amor de Deus. Sabe, então acho que tudo isso foi colocando sementinhas no meu inconsciente, mais essa coisa de não ter um desejo tão grande. Hoje eu olho com outros olhos. E uma coisa que eu peço, se você tem uma amiga que não tem filhos e que fala que não quer ter filhos, nunca vire pra ela e fala assim, ai, você não gosta de criança. Imagina, Cara, uma não, coisa mas- não tem nada a ver com a outra. Eu já ouvi isso, você não gosta de criança. Então assim, quem me fala um ser humano tenha empatia, que tenha amor no coração, que seja no mínimo decente e não gosta de criança. Não tem como não gostar de Imagina, criança. imagina. Então, a decisão de não querer ser mãe ou não poder ser mãe não tem nada a ver com gostar de criança. Ou gostar ou não gostar de criança. Sabe, isso é uma coisa que tem que ficar claro, então isso é ofensivo, isso machuca quando a pessoa ouve, sabe? É um conselho que eu posso dar porque eu já ouvi. Ah, você não gosta de criança. Ah, então ia te chamar pra mas você não... Gente, não é que eu não gosto de criança, eu não tenho uma criança, então eu não quero ir numa festa de criança porque eu não tenho uma criança, talvez, entendeu? Então isso é uma coisa que a sociedade precisa mudar também, virar essa chavinha. Sem dúvida nenhuma.
nenhuma. Várias chavinhas precisam mudar, a gente precisa ser apoiada nas nossas decisões, independentemente de qual seja ser ou não ser mãe. E ser mãe é, sim, muito desafiador. E eu acho que antes da gente pensar em ser mãe, a gente tem que pensar qual é a minha rede de apoio, sabe? Porque eu hoje consigo, como você falou, conciliar o meu trabalho com a maternidade, embora eu carregue muita culpa, gente. Eu tô aqui, mas tô pensando no meu neném. Não tem jeito, nasce uma mãe, nasce uma culpa, sim, mas a gente precisa aprender que isso é meio contraditório, nasce a mãe, nasce a culpa. Claro que você não sente é, não. a culpa, mas a sociedade te coloca. Se você não for a super mãe. Exato. A culpa não é só exigência. sua, você se sente culpada por você e pela sociedade. Pela sociedade. Porque, por que tá lá e não tá com o É neném, aquilo. não sei o quê, ou por que tá... O pai fala assim, Olha, não posso ir na festinha, não posso ir na reunião. Tudo bem. quando a mãe não vai... Mas o que você tem pra fazer? O que você tem pra fazer? Exato! Mas Você tem assim, que mudar. eu volto a falar da rede de apoio, seja a família, enfim, seja como você conseguir estruturar isso ao seu entorno, porque faz toda a diferença. Eu costumo dizer que para caminhar na maternidade, a gente precisa caminhar juntos, não é sozinha. A mãe não pode estar sozinha nessa jornada, sabe? É uma escolha de todo o entorno, é uma escolha do casal, da família e de quem pode ajudar também, porque antigamente, quando não existia a agricultura, enfim, que a gente sabe que o mundo mudou nesse momento, as crianças eram cuidadas pela comunidade. Nascia uma criança ali, todo mundo era responsável por aquela criança. Indígenas ainda são assim. Os indígenas são assim. Então, se for pensar o que é natural do ser humano, é uma criança ser cuidada pela rede de apoio, por todos que estão em torno E dela. é uma escolha também, gente. As pessoas precisam respeitar isso. Não é aquela coisa só do meu corpo, minhas regras. É uma escolha. Então, tem muita gente que cobra isso, né? Até inconscientemente. Fala, poxa, ai, seu bebê ia ser tão lindinho. E aí, quando que você vai entrar? É que nem eu brinco. Eu falo que é uma piscina gelada. Dela, né? Vai Sabe- nascer de olhar azul. Sabe aquela piscina gelada que você entra e você tá, tipo, ferrado lá dentro, assim? Aí a pessoa fala, e aí, vou entrar? Você fala, Vem, tá uma delícia. Tipo, pula, vem, pula. tipo, vem pro grupo. Eu tô mais falando ou isso menos pra ela, eu tô na piscina gelada, fala, vem, Érica, vem! amiga! Mas é isso, então assim, eu acho que é uma escolha, é individual e as pessoas precisam também ter um cuidado, uma sensibilidade de tocar nesse assunto, porque muitas amigas, por exemplo, agora, estão tentando num processo de fertilização e não conseguem. Então, quando você fica fazendo esse tipo de pergunta invasiva, também é um ponto que pega, também é um ponto que machuca. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade. Mas, olha, maternidade é um assunto, né, Dê, que tem... Que rende, muito, que a gente rende. precisa Inclusive, a dos gente quer continuar o papo nos comentários. Exatamente. E lembrando que é muito individual, cada um com suas escolhas, cada indivíduo na sua complexidade e principalmente tendo respeito uns pelos outros. Cada Sobre escolha isso. uma renúncia e cada um tem direito de escolher o que quer. Gente, comentário, apoie esse projeto independente, a gente depende de vocês aí. Deixa o like, nunca pensei que eu fosse... Compartilhe. E é isso, siga também nosso programa no Instagram, @programa Reviravolta. Estamos todas as terças-feiras, também às 18 horas, no Spotify e no YouTube. Beijo.